Estimados irmãos, que a paz, graça, piedade, favor e misericórdia do nosso Senhor, constituído o Senhor dos Senhores, isto é, constituído o próprio juiz, após ter cumprido toda a justiça, hoje prevalece à destra do Pai a assistir-nos, enquanto um advogado, enquanto o próprio juiz, para que este seja o percurso ou o caminho único para nós acedermos ao Pai. Ora, nós, a humanidade, encontrávamos destituídos da presença do Senhor em resultado da queda do primeiro homem. E é Cristo que vem a levar à plenitude a aliança que Deus primou com Abraão, para que este, enquanto pai da fé, fosse prosperar, pois Deus prometeu abençoar a ele e a sua descendência de Abraão. E esta plenitude da aliança que Deus fez, que é a aliança perpétua, ou a aliança do pacto de sangue, que é a parte da circuncisão, pois Deus, assim, por intermédio de Abraão, a promessa era que da parte de Abraão, ele circuncidasse e oferecesse como primícia todo o homem, todo o gado, todo o animal, tudo quanto nascesse e descendesse e prosperasse na casa de Abraão, deveria ser entregue como uma primícia ao próprio Deus. É quando vem o próprio Cristo, ele próprio como a primícia de Deus. Então, ele levou à plenitude a aliança que Deus havia feito com Abraão. Então, é sobre Cristo que é o nosso tema em específico, em particular, de hoje. O tema que nós vamos meditar sobre ele é a alegria genuína, o verdadeiro evangelho de Paulo. Paulo, enquanto um pregador que apresenta-se nesta epístola, nesta carta dirigida à comunidade de Filipenses, ele apresenta-se como um servo. É interessante olhar para esta saudação, bem como a apresentação de Paulo, que é um pouco distinta das que ele se dirige em outras ocasiões, em que ele se dirigia como um apóstolo, em alguns casos, para poder salientar as suas credenciais apostólicas enquanto uma autoridade. Nestas ocasiões, o objetivo destas cartas era tão somente para defender o seu evangelho como uma das primícias do seu apostolado. Neste caso, na carta que ele dirige à comunidade dos Filipenses, porque as motivações eram diferentes das outras em que ele se apresentava como apóstolo, ele aqui, curiosamente, apresenta-se como servo. Isto é, ele aqui apresenta-se com toda uma alegria, submetendo-se ao seu título e à sua própria insignificância ao serviço do próprio Senhor. É assim que, imagina, isto resultava da experiência que Paulo viveu quando conviveu com esta comunidade a quando da sua viagem missionária para a fundação da igreja em Filipenses. Então, ele guardou boas memórias para com esta comunidade e ele carregava esta comunidade no coração. É assim que ele apresenta-se a esta comunidade como um servo na forma como ele os sauda e os dirige na abertura desta mesma epístola. Vamos, em primeiro lugar, por uma questão de metodologia, enquadrar esta epístola no contexto do livro de Atos dos Apóstolos, que é perceber em que contexto é que Paulo funda esta comunidade e depois vamos passar propriamente para esta carta, que foi escrita depois dele ter viajado esta comunidade para a sua fundação. Então, no contexto desta epístola, vamos então rever as partes que compõem esta reflexão de hoje. A primeira vai ser o progresso do Evangelho, quando Paulo anuncia à comunidade que por tudo aquilo que ele estava a padecer, pelas prisões, pelas perseguições, ao contrário do que se poderia esperar, que seria um arrefecimento ou desistência, mas estas perseguições e sofrimentos estavam a levar para o progresso, o crescimento do Evangelho. Então é isso que ele diz. Ele anuncia à comunidade quão está a crescer o Evangelho em decorrência das prisões, das perseguições e dos sofrimentos que ele estava a passar. A segunda parte vai ser viver para Cristo, que é diferente de viver em Cristo. Então a ideia que ele quer transmitir aqui é que ele, enquanto uma primícia, vivendo para Cristo, exortava a que a comunidade também assim o fizesse.
Depois, quando a terceira parte, ele fala da necessidade da união na fé, através do mesmo Espírito, de uma mesma alma, bem como a união no sofrimento com Cristo. Era uma exortação para a comunidade de Filipenses. A quarta parte é quando ele exorta a que todos tivessem os mesmos sentimentos que Cristo. E aqui representa aquilo que se considera um hino ao amor por parte de Paulo. Um hino talvez sem precedente, ou um hino talvez quase que equiparável em todo um texto bíblico. Fim, a quinta e última parte é quando ele expressa que, por intermédio de Timóteo, ou dele próprio, ou de Epafrodito, haveria de enviar um destes, ou ele próprio, para poder ir fazer prova de vida, bem como, em primeira mão, manifestar o amor, o apreço e conviver com aquela comunidade, e também que fosse recíproco esse sentimento, porque se de um lado ele sentia saudades daquela comunidade, também era de veras conhecida a saudade que aquela comunidade sentia para com Paulo, a ponto de ter enviado Epafrodito para ir assistir a Paulo nos seus sofrimentos. Então, em termos de enquadramento, a comunidade de Filipenses é uma comunidade constituída por romanos, numa boa parte, portanto, só para ter uma noção, em termos geográficos, Filipos localiza-se na Macedônia. Macedônia, que é Grécia, território da Grécia, do lado do norte da Grécia. E esta zona, Filipos, que era um importante centro comercial, nesta zona da Mesopotâmia. Porque é aqui que fazia-se uma estrada que circulava, fazia a ligação entre dois pontos importantes daquela metrópole. O que acontece é que Paulo, quando inicia as suas viagens missionárias de fundação das igrejas além fronteiras, a primeira viagem que ele fez foi para Antioquia. Então, Antioquia foi o primeiro destino onde Paulo funda a primeira comunidade. Depois de Antioquia, então, Paulo dirige-se para a segunda comunidade para fundar a segunda igreja, que é considerada a segunda viagem missionária de Paulo, que foi no ano 50. Então, no ano 50, Paulo viaja para Filipe. Esta viagem não foi linear, porque por este percurso, Paulo primeiro entendia que deveria primeiro ir para a Ásia Menor. E antes disso, ele até teve um desentendimento com Barnabé, que até levou a que eles discutissem e se separassem em termos de destinos das viagens seguintes, porque eles não concordavam sobre quem que levariam como a terceira pessoa para viajarem junto com eles. Então havia um desentendimento entre Paulo e Barnabé a esse respeito. Eles separam-se e Paulo então enceta esta viagem agora na companhia de Silas e depois de Timóteo. Então ele embarca. Nesta viagem, ele primeiro queria ir para a Ásia Menor, mas ele expressa ou revela que, por intermédio do Espírito Santo, aqui já estou a referir a Atos dos Apóstolos. Isso está melhor descrito no livro Atos dos Apóstolos. Por intermédio do Espírito Santo, ele é informado por sonho que alguém em Filipos, na Macedônia, chamava ou convidava para que ele fosse os visitar e fosse os ajudar. Então, é quando Paulo altera a rota de viagem e parte para Filipos. E é lá em Filipos que foi o segundo destino das viagens missionárias que Paulo realizou. E, por sinal, a primeira igreja na Europa fundada por Paulo é esta, em Filipenses. Ele, quando chega em Filipenses, Filipenses era uma cidade que tinha poucos judeus. Tinham mais pessoas reformadas, que faziam parte do exército romano. E também tinham alguns gregos. Porque a comunidade judaica era muito pouca em termos de número, ele encontra um acolhimento por parte dos gentios naturais de Filipos. Então, ele ouviu falar, porque aproximou-se para um grupo de oração e ele lá conhece uma mulher que tinha uma fé fervorosa chamada Lídia, que era uma líder eclesiástica naquela região, por sinal, uma viúva abastada. Então, Paulo funda esta igreja em Filipos
no ano 50, e depois, em meio à sua missão, acontece um episódio particular. Foi que Paulo era perseguido durante dias por uma mulher que tinha um espírito titônio. Esta mulher, ela estava ao serviço de outros pregadores que usavam adivinhação e magia para poderem fundamentar o seu evangelho. Esta mulher, que era usada por esse espírito titônio, ela perseguia Paulo. Então, e ela, quando perseguisse Paulo, ela dizia: estes estão a anunciar o verdadeiro evangelho. Numa dessas vezes, Paulo, cansado disto, vira-se para a mulher e expulsa aquele demônio que aquela mulher tinha. Quando ele faz isso, expulsando o demônio que aquela mulher tinha, esse espírito titônio, em nome de Jesus, os donos daquela mulher era escrava, estava ao serviço destes pregadores. Estes ficaram irados com Paulo, porque Paulo havia, tendo liberto aquela mulher, havia também liberto aquela mulher sob o domínio daquele espírito titônio. Com efeito, provocou a ira daqueles pregadores que usavam daquela mulher para poderem fundamentar o seu evangelho. Como tal, eles foram queixar a Paulo nas autoridades daquela mesma região de Filipenses, dizendo que ele perturbava o evangelho deles porque ele ia ensinar crenças, culturas e hábitos que eram estranhos àquela comunidade. Então é assim que Paulo acabou por sofrer uma condenação. Primeiro foi açoitado e depois de ser açoitado foi preso. E quando foi preso, aqueles deram ordens para que os carcereiros os vigiassem de perto. Então é assim que eles foram presos, mas também eles foram amarrados aos pés, de tal forma que eles não tinham muito como se mexer e não estavam confortáveis, por assim dizer. Estava lá preso, era Paulo e era também Silas. Os dois ali presos, naquela mesma noite, quando era cerca da meia-noite, eles começaram a louvar a Deus. Enquanto eles louvavam a Deus, os carcereiros e os outros também estavam ali presos, começaram a ouvir os louvores, os hinos de louvor e de adoração que Paulo e Silas faziam a intercederem pelo auxílio do Senhor, pelo apoio, pelo favor, a graça do Senhor naquele lugar. Então, é quando, de repente, sentiu-se um terremoto que fez sentir ali naquele local. Fazendo-se aquele terremoto de seguida, as portas daquele estabelecimento prisional abriram-se e eles viram-se totalmente libertos. Isto é, o caso do Paulo e o caso de Silas, eles viram aquelas correntes que os amarravam também abertas, totalmente libertas. É assim que o carcereiro que estava ali, angustiado e assombrado pelo medo daquilo que estava a acontecer, ele pegou a própria espada, porque aquilo ficou totalmente escuro, vendo todas as portas abertas. Ele ficou com receio de ter que assumir e dizer aos seus responsáveis que havia sucedido aquele fenômeno a ponto de todos os presos terem sido libertos. É quando ele pega uma espada e queria se espetar a si próprio. É quando Paulo, vendo o carcereiro a fazer esse gesto, grita para ele, diz: olha, não te faças isso, não te tires a própria vida, porque nós ainda estamos aqui neste local. O carcereiro ficou ainda mais assombrado e volta-se, aproxima-se para Paulo e Silas e diz-lhes: como é que eu posso me converter? Então, é quando eles são convertidos e batizados por intermédio de Paulo. Depois, esse carcereiro convida que Paulo e Silas fossem passar a noite com eles. No dia seguinte, os responsáveis daquele estabelecimento prisional chamaram este carcereiro e disseram que o carcereiro fosse e libertasse a Paulo e a Silas. Mas quando eles vão informar a Paulo e a Silas isso, Paulo diz assim: nós, quando fomos presos, foi por intermédio de uma entrega. Eles nos entregaram publicamente. Então, nós não aceitamos também sairmos ou sermos entregues à nossa liberdade dessa forma, que sejam eles próprios a virem e eles próprios a libertarem. Então, assim sucedeu e eles foram libertos. Esse foi os sofrimentos, essas são as perseguições, esta foi a prisão que Paulo sofreu quando fundou a comunidade cristã em Filipenses. Depois disso, Paulo partiu de Filipenses para continuar a sua viagem missionária, levando o evangelho ao conhecimento de outras nações.
fundando outras igrejas. Neste percurso, Paulo também continuou e enfrentou outros sofrimentos. Presume-se que nessa altura que ele escreve essa carta, ele também estava preso, mas já não em Filipenses. Presume-se que eventualmente ele estivesse preso agora em Éfeso. Estando ele lá em Éfeso, que é onde escreveu essa carta, ele inicia esta carta através de uma saudação alegre àquela comunidade. Então ele saúda aquela comunidade e ele diz que dá graças ao Senhor pela graça que o Senhor tem estado a operar àquela comunidade. E ele dando graças àquela comunidade, ele começou também por dizer que tem rezado, tem orado por aquela comunidade, pela forma como aquela comunidade tem manifestado a graça do Senhor, pela forma como aquela comunidade tem vivido o Evangelho e pela forma como aquela comunidade tem participado no próprio Evangelho, não só por intermédio da palavra, mas também através de ações de graças, isto é, através de ofertas e também através dos votos com os dízimos ou com as primícias. E é aquilo que tem contribuído para o sustento daquela igreja, a nível daquela comunidade, bem como de toda a igreja, a nível de outras comunidades pela qual Paulo estava à frente a capitanear o processo de pregar o Evangelho e levar o Evangelho ao conhecimento de mais nações. Depois, quando Paulo diz-lhe assim, que ele pede que eles ainda sejam graciados, ainda com mais amor, e tenham ainda mais sabedoria, e tenham ainda mais discernimento, para que possam produzir frutos justos de justiça. Possam produzir frutos de justiça para poderem aguardar com toda mansidão ao regresso de Cristo. Depois dele ter dito isso, é quando ele inicia com a parte em que ele diz que viver para Cristo. O que ele quis dizer com viver para Cristo? Paulo, quando ele anuncia que o povo, quando ele anuncia esta saudação, dando graças ao povo, anunciando que o povo merece todas as bênçãos para continuar a sustentar o crescimento desta igreja, ele depois passa a enunciar o progresso do Evangelho, o progresso, neste caso, o crescimento do Evangelho. Ele diz-lhe assim, que é graças a este sofrimento, a estas perseguições e a estas prisões, que o Evangelho tem estado a crescer. Como? Aquelas pessoas têm estado a testemunhar, a ver, ganham cada vez mais coragem de anunciar o Evangelho até os confins do mundo. Isto é, eles percebem que é por intermédio dessas perseguições, dessas prisões, pela qual o próprio Evangelho cresce, porque foi por intermédio desta prisão que Paulo foi converteu carcereiros, converteu a família do carcereiro e fez continuar a crescer o progresso desse Evangelho, levando a palavra da salvação e fazendo com que a família cristã fosse crescendo de uma forma contínua. É isto que o Paulo estava a anunciar aqui sobre o progresso deste Evangelho. Ele termina dizendo assim, se for para eu viver, que seja em Cristo, porque para mim morrer é um lucro. Quando ele diz isso, é quando ele começa por dizer viver para Cristo. Ele diz assim, que se for para ele viver, que seja que ele viva com Cristo, que é diferente de dizer viver em Cristo. O que isso quer dizer com isto? Ele quis dizer que é mais importante não só participar do mistério de sofrimento em Cristo, mas também viver com Cristo, fazendo da sua própria vida um motivo de morte para que possa se manifestar esta proclamação do nome em Cristo. Porque ele depois acabou dizendo que ele está confuso, se vai continuar a viver ou se prefere morrer. Mas para ele as duas situações são ambas boas. Porque se for para ele morrer, mas morrer em Cristo, será ainda melhor. Mas se for para ele viver, para continuar a levar a palavra de salvação para mais pessoas, também igualmente é bom. Depois é quando ele diz, exorta a que aquela comunidade permaneça unidos na fé, observando e respeitando aquele evangelho que ele tinha levado para o conhecimento daquela comunidade. Unidos como? No mesmo espírito, unidos como? Numa mesma alma. E também para que se une este povo no mistério de sofrimento em Cristo, para poder suster o crescimento deste evangelho.
é quando Paulo depois se refere aos sentimentos em Cristo. Isto é referido como sendo um hino ao amor. Então Paulo diz-lhes assim, que vejam o caso de Cristo. Se vocês quiserem ter sentimentos, então que os vossos sentimentos sejam como Cristo. Qual é o sentimento de Cristo? Ele estava a referir-se ao amor de Cristo. Então ele diz, tenham os mesmos sentimentos, tenham o mesmo amor de Cristo. Por quê? Ele fundamenta da seguinte forma. Ele diz que Cristo despiu-se de toda a honra, despiu-se de toda a glória, despiu-se da divindade para fazer-se homem, isto é, para fazer-se igual a qualquer um outro homem. Mas mais do que fazer-se igual ou parecido a um outro homem, Cristo depois fez-se servo, isto é, Cristo fez-se inferior aos outros homens. Para que Cristo fez-se inferior aos outros homens? Era para que ele, propriamente, fosse um servo, ou estivesse ao serviço dessa outra pessoa, dessa outra comunidade, do irmão, para que ele assim conhecesse a cruz. Foi por intermédio dessa mesma cruz que Cristo foi exaltado, foi glorificado e foi justificado, para não só constar à destra do Pai, mas para que também ele adquirisse um nome mais poderoso de todos os nomes. Depois ele sustenta dizendo assim, para que todos os joelhos se dobrem. Que joelhos? Dos seres que estão nos céus, dos seres que estão na terra e dos seres que estão no subsolo. Isto é, dos anjos, dos seres vivos e dos seres mortos, para que todos os joelhos desses todos se dobrem e que também todas as línguas confessem que Jesus Cristo é o Senhor. E depois é quando ele se refere aos exemplos de Timóteo e de Epafrodito, referindo-se a esses dois como seus verdadeiros irmãos e companheiros de combate na fé. Então ele diz assim, que Timóteo já tinha sido justificado, porque Timóteo já tinha dado provas de que era uma pessoa digna da mais alta consideração e confiança de Paulo. E que se ele tivesse que enviar alguém para esta comunidade que ele guardava mais alta estima e consideração, que era a comunidade de Filipenses, esse alguém tinha que ser uma pessoa como Timóteo, porque era uma pessoa também que tinha os mesmos sentimentos e também carregava esse amor e também tinha essa consideração para com esta comunidade de Filipenses, que a comunidade de Filipenses que também guardava esta fé não merecia ninguém abaixo das qualidades de um Timóteo. É por isso que ele diz, vou vos enviar Timóteo, para que ele possa vir vos anunciar que nós estamos com saudades vossas, nós sabemos que vocês estão com saudades nossas. Então vou vos enviar Timóteo. Depois ele também diz, mas também eu irei. Tanto era a vontade, o desejo de Paulo voltar. Paulo, quando escreve essa carta, está preso. Mas ele ainda assim, de tantas boas memórias que guardava, tudo aquilo que a comunidade de Filipenses fez, ele estando lá quando foi fundar, quando ficou preso, ele não estando lá quando saiu, foi criar outras missões, também estando a enfrentar perseguições, prisões, também a comunidade de Filipenses não parou de ajudar, de enviar provisão para Paulo. Então ele diz que eu também vou para aí. E depois ele diz que, mas também, para além desses dois, melhor seja eu para já vos enviar o Epafrodito. Quem é Epafrodito? Epafrodito era um cidadão natural de Filipino. Era um dos filipenses, mas já convertido cristão. Era um filipense cristão. Qual foi o papel de Epafrodito? Epafrodito foi enviado como emissário da comunidade de Filipenses para ir ajudar, apoiar, acudir a Paulo, que encontrava-se preso em Efeso. Então sai Epafrodito de Filipenses com provisão, mas também com a palavra da fé, com o amor, com a presença, e enfrentou todos os riscos de vida, perseguições, para poder e manifestar esse amor e solidariedade da comunidade filipense para com Paulo. Estando ele lá com Paulo, ele ficou gravemente doente, Epafrodito, e ficou quase à beira da morte. Mas pela graça de Deus, Epafrodito continuou vivo, não pereceu. Igualmente Paulo ficou também gravemente doente, mas também não pereceu. Então é quando ele diz, mas não vou enviar Timóteo e não vou eu agora. É melhor que vá primeiro Epafrodito,
porque vocês estão muito preocupados com ele, porque ouviram dizer que ele esteve gravemente doente, mas eu vos digo que ele recuperou, está em saúde, e como prova disso, eu vou enviar Epafrodito para que ele possa ir vos visitar, porque ele também está com saudades de vocês, e que ele possa também levar as nossas mais altas considerações à vossa comunidade. Esta é a forma como Paulo manifestou aquilo que é designado a alegria genuína, ou então o Evangelho de Paulo, que não tem paralelo em outras cartas, com exceção talvez de carta à comunidade de Colossenses, que Paulo espelha e materializa nesta epístola a alegria do Evangelho na forma do amor, e que este amor tem como expressão o próprio Cristo. Chegada esta parte, fica aberta a sessão para a parte das questões, comentários, dúvidas, sugestões, para podermos expandir esta reflexão. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. Eu tinha umas duas questões, mas a uma já foi bem esclarecida, por isso já não nos interessa. A segunda é: o Paulo ia nas zonas onde o Evangelho não era anunciado ou não? Boa noite a todos. Quero primeiro agradecer pelo tema de hoje. Eu tenho 3 questões. A primeira é sobre o Evangelho de Paulo. Bom, eu quero perguntar qual é a diferença entre o Evangelho que Paulo recebeu e os 4 primeiros evangelhos. A segunda pergunta, naquele tempo as pessoas passavam por escolas dos profetas, tivemos também os apóstolos que tinham uma certa intimidade com Jesus, né? E eles tinham uma certa legitimidade para pregar o Evangelho, porque eles já andaram com Jesus por mais de 3 anos. Mas com Paulo foi diferente. Paulo começou a pregar depois de Jesus ter subido aos céus. Bom, minha dúvida é: quais eram as possíveis origens do conhecimento do Evangelho de Paulo, visto que ele não entrou em nenhuma escola de profetas, ele não andou com Jesus Cristo, mas ele pregava o Evangelho como se tivesse passado dessas escolas, e um Evangelho genuíno, que fala de Cristo como se ele tivesse visto Cristo, ou presenciado, ou andado com ele nas circunstâncias em que eu descrevi. A terceira questão a velha aliança foi desfeita. E já que a velha aliança foi desfeita, qual é a lei que nós devemos nos submeter nos dias de hoje sobre os mandamentos da lei de Deus? Queridos irmãos, saudações. O que eu gostaria de perceber é como é que o Paulo fundou, ou qual foi o método que ele usou para a fundação da igreja para a comunidade dos filipenses.
Paulo e Silas, não é? Pediram a intervenção de Deus para a situação que estavam a passar e Deus, em algum momento, abriu as portas das celas. Eu queria perceber por que eles, neste momento, não puseram-se para fora do estabelecimento penitenciário, sendo que eles pediram para que Deus pudesse fazer um milagre, que ele estivesse com eles e Deus abriu as portas para que eles... A terceira é o que é viver para Cristo e como nós cristãos podemos experimentar a vida para Cristo. Também gostaria de perceber como é que a união no sofrimento pode ser interpretado como um instrumento para fortificar o Evangelho ou a fé. Sim. Eu dizia, como é que a união no sofrimento pode ser interpretado como uma forma de fortificar o Evangelho e a fé? Esta é mais para uma reflexão, se calhar todos nós. Atualmente, nós temos muitas igrejas a funcionar. Agora, o que eu queria perceber os nossos líderes religiosos, será que não veem os sofridos para que os possa apresentar a Cristo? Sem ter que usar o termo venha à minha igreja. Quer dizer, para as pessoas abraçarem os sofridos, atualmente eles colocam como premissa que você tem que pertencer à minha religião. Se você não reza, você não vai à minha igreja. Eu não posso, só posso deixar-lhe continuar no sofrimento. Queria perceber como é que olha para esta situação. Sim, os sofridos ainda existem até os dias de hoje, e é onde, por exemplo, Cristo reside. Será que os líderes religiosos não veem os sofridos e eles apresentarem o Evangelho sem precisar antes dessas pessoas fazerem parte da sua igreja? Será que essas pessoas não veem, não veem o sofrimento que estamos a passar atualmente, para que não haja um condicionalismo, dizer que é condicional que você venha à minha igreja só assim que possa orar por si? E também gostaria de perceber como é que podemos adquirir o amor de Cristo. Uma passagem falou-se do amor de Cristo. Eu gostaria de perceber como é que sim, e gostaria de perceber como é que atualmente o Evangelho tem progredido. O Paulo, na altura do Paulo, como o coach muito bem explicou, mostrou como é que fazia progredir. Eu gostaria de perceber como é que nos dias de hoje tem-se feito progredir o Evangelho. Obrigado. Queridos irmãos, muito obrigado por estas contribuições em forma de questões que foram expostas em prol da reflexão do dia de hoje, subordinado ao tema A Alegria Genuína, o verdadeiro Evangelho de Paulo, com base na Epístola aos Filipenses. Vou de seguida passar para tecer comentários, considerações e até respostas
para estas 11 questões em ordem de chegada. Isto é, FIFO, primeiro a chegar, primeiro também a sair, em termos de disciplina, né? Então, a primeira destas é, o Paulo ia às zonas onde o evangelho não era anunciado ou não. Acontece que quando em Antioquia houve aquele aperto de mão entre as colunas da igreja e Paulo e Barnabé, como que haver um reconhecimento mútuo sobre a genuinidade dos dois evangelhos. Na altura dois, porque um era o defendido pelas colunas da igreja, que esses tinham o chamado ou a missão de pregar o evangelho junto aos judeus. Houve um aperto de mão em reconhecimento também da genuinidade do evangelho que era defendido era anunciado por Paulo, este que era para levar o evangelho junto a gentios. Este aperto de mão em Antioquia, que marcou um ato de um pacto de cooperação e de não agressão, defendia que desde então eles passassem a ser os portadores da Boa Nova. Um pouco depois disso, igualmente, houve também um consenso entre essas duas partes de que Paulo era portador do evangelho genuíno, mas que ele deveria tão somente ter o cuidado com os pobres. Então, esta foi a única recomendação que foi deixada, foi transmitida a estes. Então, o que acontece? Sucede que antes disso suceder, desse aperto de mão, quando inicia o livro de Atos dos Apóstolos, é o próprio Cristo quem enuncia, quem confere essa missão aos próprios apóstolos. Porque ele, quando volta ressuscitado, ficou com eles durante 40 dias e depois, ao fim desses 40 dias, ele disse que eles ainda permanecessem mais algum tempo em Jerusalém para a descida do principal, da promessa. E isso aconteceu 10 dias depois. Então, foi um período de 50 dias após a morte de Cristo em que houve a festa de primícias, em que Cristo desce sem primícia para os apóstolos. E ali cumpriu-se aquilo que Cristo tinha orientado os seus apóstolos. Ele disse, esperem em Jerusalém por mais algum tempo, até a descida do principal, para que vocês possam ser testemunhas vivas de Cristo ressuscitado, da Judeia a Samaria e da Samaria até aos confins do mundo. Então, sim, era para zonas onde o evangelho não era anunciado. Que zonas são essas? Confins do mundo. É onde Paulo estava confiado a poder levar ou pregar o evangelho para os outros locais do mundo, onde viviam os gentios. Portanto, já assumir que até aquela altura o povo de Deus era o povo de Israel, então os gentios eram aqueles que não eram o povo de Israel, todos aqueles que estavam naquela zona que era descrita como confins do mundo, isto é, fora de Judeia, Samaria, o resto dos locais eram esses locais que eram os confins do mundo que o Paulo tinha recebido a missão de fazer chegar o evangelho. Segunda questão, qual é a diferença entre o evangelho de Paulo e os 4 primeiros evangelhos? Os 4 primeiros evangelhos que nós chamamos de teologia de Cristo. O evangelho de Paulo é designado teologia paulina. A diferença é que o evangelho de Cristo retrata sobre a vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo. E o evangelho de Paulo é não o anúncio de Cristo, mas é testemunho das operações e do evangelho, da missão que Paulo recebeu pelo próprio Cristo, agora é Cristo ressuscitado. Aparece para Paulo e confia a Paulo a missão e a unção de pregar o evangelho. Então, se por um lado os 4 primeiros evangelhos falam sobre o próprio Cristo, em que a principal figura, o principal objeto e o centro e o principal ator é o próprio Cristo, que ele intervém e participa nisso, no evangelho ou na teologia paulina, é Paulo que testemunha
Cristo, em função das experiências de conversão que ele passou por Cristo já ressuscitado, ele agora leva este evangelho como ele sendo também um desses testemunhos do Cristo ressuscitado. Qual é a origem do evangelho de Paulo? Então, a origem do evangelho de Paulo é precisamente isto, tem como fundamento último ele defender as suas credenciais, ou aquilo que se diz, apresentar as suas credenciais ou defender o seu apostolado. Então, quais são as origens? As origens é a sua própria conversão. É interessante notar que o apóstolo Paulo, ele diz que ele já havia sido esculpido e já havia sido conhecido pelo próprio Espírito, ele ainda no ventre da mãe. Ele já havia sido escolhido ainda no ventre da mãe. Mas coube ao próprio Senhor Cristo, no momento em que o próprio Cristo havia previsto no livro da vida, para que chegasse esse momento em que ele haveria de chamar o Paulo, para que Paulo passasse a ser seu instrumento. Então, quando perguntamos quais são as origens, a origem é a própria vida de Paulo, que assume, tendo sido um instrumento, que durante um certo tempo que vivia longe de Cristo, não era estar a viver longe de uma forma despropositada, tudo fazia plano do próprio Cristo, que permitiu que ele passasse e vivesse aquela experiência, primeiro de ser um judeu devoto, ser um mestre de lei, perseguir cristãos, para depois ele passar a ser perseguido em nome de Cristo. Então, as origens é a sua própria vida e a sua própria experiência. Qual é a lei que devemos nos submeter no dia 2 sobre os mandamentos da lei de Deus? Então, a única lei que devemos nos submeter nos dias 2, relativamente às leis de Deus, que é o Decálogo, que foram reformadas com a vinda de Cristo e também com o Evangelho da Graça, por intermédio do próprio Cristo, essa lei é chamada de fé. Porque até então, a condição para a salvação era a circuncisão e a lei. Mas com Cristo, ele veio para reformar e levar à plenitude, isto é, para aperfeiçoar. Ele, se por um lado não refutou, não rejeitou os profetas, tampouco a lei, ele veio levar à plenitude esta lei, reformando o Decálogo por uma única lei que é chamada de fé. Por que essa lei é chamada de fé? Em termos de anúncio, ele diz que essa única lei é amar ao próximo como nós chamamos a nós próprios. Ele diz que essa única lei que reforma as 10 outras leis. Entretanto, a condição para a salvação passa a ser não o cumprimento dessa lei, mas sim a fé no próprio Cristo. E a fé no próprio Cristo é o cumprimento dessa lei. Então passa a ser a fé e o batismo como as condições, ou como o novo mandamento, podemos assim dizer, que Cristo trouxe. A fé em quê? A fé nele próprio, a fé no próprio Cristo, enquanto Cristo sendo o mistério do plano de Deus, enquanto Cristo sendo o Messias, muito anunciado e tão aguardado, que embora tivesse sido anunciado para a salvação do povo e o mundo, a humanidade esperava que fosse para a salvação do povo eleito, que eram os judeus, então ele veio na forma da plenitude, que é a boa nova, que é vir pregar o evangelho, vir abrir a salvação para todo o mundo, formando um novo Israel, um novo homem, uma nova comunidade de cristãos. Como é que Paulo fundou a igreja em Filipenses? A estratégia que Paulo usou para fundar a igreja em Filipenses, ele chegou, instalou-se lá, a maior parte da comunidade estava lá, eram naturalmente romanos e também gregos. Então, havia um pouco judeus. Paulo permaneceu algum tempo para reconhecer, perceber como é que se estruturavam, como é que se organizavam, para estudar, digamos, a socialização. E depois ele aproximou-se a um grupo que isolava-se, orava e que era uma igreja, por assim dizer, mas que eles reuniam-se em locais assim, locais mais abstratos. Portanto, nesta ocasião, eles foram concentrar-se
num local que a palavra sagrada descreve como um rio, como um lago. Vamos dizer assim, a natureza. Então, Paulo aproxima-se a esse grupo, e esse grupo era coordenado por uma líder chamada Lídia. E a Lídia, essa senhora Lídia, era considerada uma viúva mais abastada, porque ela era uma grande referência naquela comunidade pelas suas condições materiais, mas também ela tinha uma fé apurada, é assim que ela que era a coordenadora daquele núcleo de oração. Então, Paulo, a estratégia que usou foi evangelizar esta senhora Lídia. Ele evangelizou com sucesso esta senhora Lídia, a ponto dela ter convidado a Paulo ir para a casa dela. Então, essa foi a forma como Paulo entrou naquela comunidade e começou a fazer crescer o seu evangelho através do anúncio, através da conversão e através da fundação da igreja paulina. Por que Paulo e Silas não se puseram para fora do estabelecimento quando as portas abriram-se? Eles não se puseram para fora do estabelecimento quando as portas abriram-se, porque eles, quando estavam a louvar, quando estavam a orar, não estavam a louvar ou orar para serem libertos. Eles estavam a louvar e a orar para a justiça do Senhor. E eles não faziam isso a aguardar um resultado. Eles faziam isso tão somente como demonstração de seu temor a Deus. E quando, por intermédio da sua fé, que não eram só eles que estavam a interceder, igualmente a comunidade que estava a sofrer juntamente com Paulo, encontrando-se do lado de fora da cadeia, que também estavam a orar, estavam a interceder, estavam a partilhar do mesmo sofrimento. E o próprio Cristo, que também não passa despercebido, porque bem nós sabemos que é bem-aventurado todo aquele que sofre perseguição em seu nome. Então, teve que ocorrer esses eventos para que Paulo e a comunidade dos crentes manifestassem a sua fé, de tal forma que o Senhor fizesse a sua justiça e desse a sua última palavra. Pois aqueles que são dele passam a ser escravos do próprio Cristo, não são mais escravos de um outro homem. Quando eles são libertos, eles próprios não se puseram para fora porque eles não queriam se fazer passar por rebeldes. Tampouco também para poderem passar ou sofrer outros problemas ou perseguições. Mas teve que ser o próprio, veja que foi mais um outro ato de bondade deles para com o carcereiro, porque quando eles veem o carcereiro a querer tirar a sua própria vida pelo fato de temer que todos os prisioneiros haviam se fugido, haviam se liberto daquele estabelecimento prisional, eles é que chamaram a atenção, alertaram e exortaram para que aquele carcereiro poupasse a sua própria vida, porque eles ainda se encontravam ali naquele mesmo local. Então, foi o próprio carcereiro quem convida a Paulo por reconhecer que eles estavam sob domínio e autoridade divina, porque eles, incrédulos que eles eram, apercebendo e vendo, ele testemunhou com os próprios olhos aquilo que estava a acontecer, eles ficaram com medo, e por aquele temor eles pediram que Paulo os batizasse. Depois convidaram Paulo para que fosse passar um tempo na casa dele. E no dia seguinte, em ato sucessório, são já os donos do estabelecimento prisional, aqueles que haviam mandado prender a Paulo, que disseram que o carcereiro fosse e os libertasse. Mas ainda assim, Paulo disse, então que sejam eles também a virem nos libertar, do mesmo modo que eles vieram para nos prender. Questão seguinte, o que é viver para Cristo e como é que os cristãos podem experimentar essa vida? Então, viver para Cristo, Paulo diz assim, se é para eu viver, que seja para Cristo. Se é para eu morrer, que seja também para Cristo. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O que ele está aqui querendo dizer? Ele diz, se for para eu viver nesta carne, então que esta carne seja tão somente voltada para poder salvar mais irmãos. E isto para mim é uma glória. Alegro-me com isso. Mas se também for para eu morrer, melhor ainda será. Porque se eu moro em Cristo, então melhor será para honrar e glorificar a Deus e assim aumentar em graça e em testemunhos, em provas vivas, para poder vivificar ainda mais o movimento de salvação
de maior alma. Então, quer seja vivo, quer seja morto, de qualquer das formas, ele louva ou gloria ao Senhor por todos os atos que o Senhor usa para salvar almas, quer seja em vida, quer seja em morte. Então, quer seja em vida, que seja viver para Cristo, quer seja morrer, também morrer para Cristo, porque quer seja viver, quer seja morrer, ambos os eventos são para Ele igualmente bons. Então, o que é para nós isso nos dias de hoje? Nos dias de hoje é escolher entre morrer e viver. Em que isso se consubstancia entre escolher entre morrer e viver? É que se nós, enquanto espírito revestidos numa carne, para nós podermos empoderar o nosso espírito, temos que, de uma forma voluntária, mortificar continuamente a nossa carne, enfraquecer a nossa carne, negar a nós próprios. Quando nós fazemos isso, estamos em sentido contrário, inverso, e principalmente a empoderar o nosso espírito, a dar força ao nosso espírito, a vivificar o Espírito de Cristo em nós. Então, dessa forma, estaremos a viver para Cristo. Por quê? Porque nós, enquanto homem novo, nós morremos a velha criatura e nascemos como um novo homem, mas nascemos agora em espírito, para que este espírito, que é a nossa nova dimensão de homem renascido, possa esse espírito passar a viver para glorificar a Deus. Como é que a união no sofrimento é um meio para fortificar o Evangelho e a fé? Porque se isso é verdade que eu acabei de dizer, que se nós morrermos em Cristo, se nós formos a viver, vamos viver em Cristo, isto é, a opção entre viver e morrer, isto é tão somente repetir ou imitar a Cristo. Porque foi o próprio Cristo quem veio como sacrifício pascal, como sacrifício expiatório. Então, Ele, antes de cumprir integralmente o seu plano, Ele anunciou, deu o caminho, deu a instrução aos próprios discípulos, para que depois esses discípulos pudessem crer. Quando Ele morre e depois já é ressuscitado, Ele volta para os próprios discípulos, era para os discípulos pudessem crer que aquilo que Ele havia dito cumpriu-se integralmente através da cruz e Ele já havia ressuscitado, completando tudo aquilo que Ele havia pré-anunciado. Então, quando nós nos revemos em Cristo e passamos a imitar a Ele, estamos a participar do mistério de sofrimento. E Ele, como Ele já desvendou o mistério de sofrimento por intermédio da cruz, somente Ele é quem pode ajudar ou auxiliar qualquer pessoa a enfrentar qualquer sofrimento que estiver a enfrentar. Porque ninguém tem uma cruz a qual não consiga suportar. Mas a primeira pessoa que suportou uma cruz foi o próprio Cristo. Então ninguém melhor do que Ele próprio para nos ensinar a desvendar o mistério do sofrimento e a carregar a cruz. Os nossos líderes religiosos, será que não veem os aflitos? É de lembrarmos, porque está enquadrado neste tema, que quando houve aquele aperto de mão, a recomendação das colunas para Paulo era que eles não deixassem de cuidar ou de velar pelos pobres. Isto é, pobres quem são? São os aflitos. Aflitos quem são? Num sentido lato. Os aflitos são, num sentido lato, representativo do estrangeiro, da viúva, do órfão. Estrangeiro, que são os pobres, viúva, que são os que sofrem injustiça social, e os órfãos, que são as pessoas solitárias. Todas essas pessoas vivem aflições. Então, as colunas disseram a Paulo para que não se esquecessem dos aflitos. Então, como é que nós podemos, como é que os líderes, será que eles não veem os aflitos? Eles, ao não verem os aflitos, também não estão a ver o próprio Cristo. Porque Cristo, apesar de viver num local alto e santo, Ele é com os aflitos. Então, Cristo, numa dimensão espiritual e numa dimensão vertical, no seu sacerdócio santo, Ele vive num local alto e santo porque está à destra do Pai. Os próprios discípulos que tiveram a experiência viram a Ele e testificaram isso. Entretanto, Ele, por ser um Deus vivo que é conosco, Ele convive, está e participa em todos os eventos.
Como é que ele aparece? Ele aparece na forma de pessoas, eventos, circunstâncias e até na nossa própria vida. Por quê? Porque ele é um Deus vivo. Sendo um Deus vivo, então, ele diz que, a própria Escritura diz que no fim dos tempos, isso foi dito por um dos apóstolos, depois do livro do Apocalipse, diz o seguinte, que ao fim dos tempos, onde existir duas grandes filas, há de haver a fila dos cabritos, há de haver a fila das ovelhas. Então, quem são os cabritos? São aqueles que viram a Cristo aparecendo na forma de um pobre, de um mendigo, de um doente, de uma pessoa aflita, mas viram estas pessoas e viram com os olhos físicos, essas pessoas não reconheceram nessas pessoas a Cristo, consequentemente ignoraram essas pessoas. Quem são quem é a ovelha, o cordeiro? São aqueles que, através de seus órgãos de sentido espirituais, olhos espirituais, veem em Cristo os aflitos e fazem a obra de Deus, tendo atenção, cuidado, voltado para esses aflitos. Esses é que amanhã, no futuro, na parúzia, esses é que Cristo vai dizer que eu vos conheço. Porque Cristo disse que, de contrário aos cabritos, ele vai dizer não vos conheço. Porque eles vão dizer Senhor, Senhor. Eu ouvia, vocês diziam, clamavam Senhor, Senhor, Senhor. Mas ele vai dizer eu não vos conheço. Por quê? Porque eles não reconheceram Cristo encarnado naquelas pessoas. Então eles não conheceram a Cristo, por assim dizer. Como é que o Evangelho tem progredido atualmente? O Evangelho atualmente tem progredido tal e qual está prescrito nas Escrituras Sagradas. O que Cristo promete? Ele promete que vamos ter muitas aflições. O que é o Evangelho? É um misto do que? Alegria, bênçãos, realizações, mas também perseguições, sofrimentos, prisões, mas tudo isso se converte numa única coisa, que é o amor. O que eu quero com isso dizer? É que o que é o Evangelho nos dias de hoje? O Evangelho nos dias de hoje é tão somente nós termos uma vida voltada para o futuro. Por quê? Por que voltada para o futuro? Porque o Evangelho aponta para o futuro. A quando da fundação do mundo, quando Deus fez a aliança com os homens, Ele apontava para um futuro que para aquela ocasião, naquela altura, que os homens não podiam sequer prever, antever ou ter uma dimensão real de onde que aquilo apontava. Entretanto, houve uma sucessão de gerações, uma após outra, e estamos hoje, nós, a testemunhar isso. Esse testemunho que nós estamos a trazer hoje é um testemunho que foi iniciado pelos nossos antepassados. Então, nós vamos transmitir esse mesmo testemunho a outros seres viventes que vão vir pós nós. Esses vão continuar a dar continuidade a este Evangelho. Este Evangelho aponta para o futuro. O futuro onde é que está e quem está no futuro? Está o próprio Cristo. Porque este Evangelho aponta para a parúzia, aponta para o regresso de Cristo. Então, esse Cristo sempre existiu desde antes da fundação do mundo, ele já preexistia, é por isso que ele é o antepassado dos antepassados. Então, ele preexistiu, ele existiu quando veio em formato, enquanto uma divindade em dimensão humana, e ele ainda continua a existir até hoje, eternamente. Então, o Evangelho, como ele tem progredido nos dias de hoje, tem progredido a imagem de Cristo. Por quê? Porque nós, quando fomos feitos a imagem e semelhança do Senhor. E hoje, nós ainda hoje continuamos a ser a imagem e semelhança do Senhor. Entretanto, esta semelhança do Senhor trará os seus resultados quando nós, de uma forma optativa e voluntária, fizermos dessa nossa escolha, escolhermos ou preferirmos morrer para que possamos viver. E quando nós formos a viver, porque escolhemos morrer, já vamos estar agora a viver em Cristo. E se nós vivermos em Cristo, vamos então estar a viver para Cristo, porque Ele é que é o nosso primogênito. Antes de nós virmos, veio Ele. Se nós vimos hoje, viemos por Ele. E se nós deixarmos de vir, os que vão vir de nós também vão continuar a vir por Ele, até a parúzia, que é o momento em que Ele há de regressar, para poder levar a todos os que são com Ele, para poderem formar um único povo, geração eleita, e poder se cumprir
a Páscoa última, que é o momento em que todos esses seres, quer sejam os seres que estão nos céus, estamos a falar de anjos, arcanjos, querubins, serafins, quer sejam os seres que estão na terra, os seres vivos, quer sejam os seres que já estão no subsolo, que já passaram. Então todos esses vão estar a cumprir a Páscoa, que vão estar a louvar e adorar ao Senhor no trono da glória, cumprindo-se o que diz nesta passagem, que é que todas as línguas vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Estas lições encontram disponíveis na nossa plataforma Facebook, Antônio Centras Baixo Oficial, no nosso canal YouTube, Antônio Centras Baixo LDA, e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.